Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço pelo calor, pela chuva, tá muito calor aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul. Embora chovendo, tá calor e a gente vai falar hoje de um tema que é bem atinente a mim, né, que fala sobre direito, a legislação, né, as mudanças das leis, falando das leis humanas, né, não das leis de Deus. A questão 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais sem o concurso das leis humanas? A resposta é que ela poderia se os homens a compreendessem bem, e seria suficiente se houvesse vontade de praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Exato, tu vê que tem os 10 mandamentos, né, que é a espécie de primeiro direito que a gente tem, e mesmo assim, se a gente for colocar no papel, né, será que a gente consegue cumprir aquelas 10 leis que fala dos 10 mandamentos, né? Muita gente, não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher do próximo, É, mundaréu, e mesmo que elas são só 10 itens e a gente não consegue, né? E Jesus resumiu tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Será que a gente consegue verdadeiramente, né? Às vezes botar em prática amar todos, inclusive aquele que a gente, né? Porque amar a todos não é o nosso amigo, né? Os nossos é. inimigos, a quem a gente não gosta, né? Será que a gente consegue? A questão 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? A resposta é que nos tempos de Barbie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. Isso é por causa que quando eu entrei mesmo na faculdade de Direito, as leis eram umas. Aí eu tava na faculdade, já mudou as leis e quando eu saí já mudou de novo. O direito ele é muito estável Está e sempre fala mudando. sobre, a questão fala sobre isso, ele continua aqui também falando, né, que a lei natural, né, a lei de Deus, ela é imutável e é a mesma para todos, mas a lei humana ela é variável e progressiva, né? Ela vai mudando conforme os costumes vão mudando e às vezes as leis, a gente sabe que são feitas por políticos e às vezes elas atendem a interesses específicos daquelas pessoas e não ao bem coletivo, né? Então por isso que às vezes depois aí tem que vir outros governantes para ver, então começa a mudar muito, né? Mas a lei de Deus ela é imutável. A questão 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? A resposta é que uma sociedade depravada tem, certamente, necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal, quando já feito, do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para retomar os homens. Então eles não terão mais a necessidade de leis tão rigorosas. Aqui fala dois pontos, né? Primeiro fala que é necessário uma lei rigorosa, né? Que de certa forma para coibir aqueles crimes, mas que o maior objetivo seria fazer os criminosos não Cometeu o delinquirem. É, crime. porque não adianta, no caso, a pessoa às vezes. É só você perguntar para uma vítima se ela preferia que o crime não tivesse acontecido ou que o criminoso fosse punido. Todo mundo ia preferir que, digamos, a pessoa que perdeu um ente querido ia preferir que o ente querido tivesse ali, né? Que o crime nunca Uhum. tivesse acontecido, né? O Espiritismo fala sobre isso, né? Que teria buscar na educação uma forma, né, de coibir o crime em vez de simplesmente punir, mas que na nossa sociedade atual é importante punir, né? Porque a gente ainda não tem aquela, né? O povo ainda é muito primitivo a essas linguagens que eles usam. Exatamente. Tem mais questão aí? Não. Acabou. Não, é interessante, faz esse contraponto, né, sobre a legislação e a legislação de Deus, que a lei de Deus ela é imutável, né? E ela tá dentro da nossa consciência. Só que muitas vezes a gente não pratica, né? A gente consegue dissimular da gente mesmo. Muitas pessoas sabem que aquilo é errado, mas aí começam a se defender por Ainda outros mais no argumentos. Brasil, que é difícil, tu tem uma pena. Isso. Tipo, a pessoa pega 10 anos, vai sair em 2 por bom Hum, comportamento, alguma coisa do tipo. muita coisa do Aí a tipo. pessoa vai fazer, vou sair em 1 ano, no máximo. Não vai Isso, aí a acontecer muita pessoa coisa, já não acredita, né, né? na justiça. Muitas pessoas, Se for preso, muitas tem mais pessoas medo. não. E Eles não aí, têm prova. não tem prova e as pessoas fazem aquilo, mas, né, Deus elas nunca vão enganar, né? Como diz a justiça, que Deus Ah, tarda, mas é. não falha, nunca falha.